Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Eu e o Kevin, alunos da PUC Minas, participantes do PIBID, vamos fazer uma abordagem científica sobre coevolução. Mas, para introduzir o assunto, vamos falar um pouco sobre ecossistema. No ecossistema, é possível encontrar diversas relações e interações entre os seres vivos presentes. Isso acaba gerando pressões ambientais que irão gerar adaptações e mudanças evolutivas nessas espécies. Essas relações bióticas são caracterizadas de acordo com o saldo, benefício ou prejuízo dos organismos envolvidos. Mas a pergunta que não se quer calar é o que seria o termo coevolução. A coevolução, ela ocorre quando se tem duas ou mais espécies influenciando a história evolutiva uma das outras, podendo gerar coadaptações. Porém, nem todas as coadaptações, elas podem ser originadas de coevolução, pois há a possibilidade de duas espécies evoluírem independentemente e, ao acaso, se encontrarem e entrarem em mutualismo, de tal forma que estariam as adaptadas uma à outra. A coadaptação entre espécies, como qualquer exemplo de mutualismo, é o resultado provável, mas não obrigatório, de coevolução. Demonstrar a coevolução exige que se mostre que as duas formas estão coadaptadas agora, mas também que seus ancestrais evoluíram juntos, exercendo forças seletivas um sobre o outro. O nosso querido Charles Darwin, ele já havia mencionado sobre as interações evolutivas entre plantas e insetos em sua obra de origem das espécies. Porém, o termo coevolução foi utilizado pela primeira vez por Paul Ehrlich e Peter Raven na descrição sobre influências que plantas e insetos herbívoros têm sobre a evolução um do outro. A coevolução pode explicar o grande padrão de diversificação de angiospermas e insetos, visto que ambos coevoluem. Logo, alterações em um dos dois favorecem a seleção de outra característica no outro, e assim ocorrendo durante milhões de anos, pode ser uma explicação para a diversidade atual de plantas floríferas e insetos polinizadores. A coevolução é importante também para a compreensão de outros fatores, tais como o controle biológico de pragas, tendo em vista que a compreensão evolutiva através das interações entre parasitas e hospedeiros podem ajudar na busca de mecanismos eficientes de controle de pragas agrícolas. Na agricultura, o aperfeiçoamento de culturas ao longo da história de domesticação de culturas leva à perda de resistência a patógenos, já que a procura por espécies selvagens filogeneticamente próximas pode apresentar soluções de como criar linhagens ao mesmo tempo produtivas e resistentes. A medicina também é um aspecto importante a ser levado em consideração, tendo em vista que, nesse caso, a compreensão da evolução do parasitismo pode ser útil no controle de doenças. A coevolução vai atuar também no campo da biodiversidade, pois a manutenção de ecossistemas funcionais depende também da interação entre as populações que existem naquele ecossistema. Os parasitas e predadores, eles controlam os tamanhos populacionais de suas presas. Competidores interferem mutuamente nas larguras de nicho uns dos outros, e mutualistas aumentam a complexidade do sistema. A coevolução é um aspecto importantíssimo para a gente conseguir entender a diversidade de seres que existem em um ecossistema. Por exemplo, as angiospermas e os seus polinizadores, já que ambos coevoluíram para sua sobrevivência. Bom, existem diferentes tipos de coevolução. A coevolução específica é quando duas espécies interagem e produzem pressões seletivas recíprocas, respondendo a uma evolução da outra. A coevolução difusa, ela ocorre quando existe reciprocidade na evolução. Só que diferente da coevolução específica, a difusa ela não é direcionada apenas a duas espécies, em sim um grupo de espécies. Bom, a coevolução do tipo escape e radiação acontece quando cada espécie experimenta pressões seletivas de várias outras espécies e também exerce pressões sobre várias outras espécies. Dando um exemplo mais prático, no ano de 1981, dois cientistas pesquisaram a relação existente entre dois insetos, uma formiga e uma larva de borboleta. Como a gente pode ver na imagem, a formiga está se alimentando da larva da borboleta, porém ela faz isso sem matar a larva. Nesse caso, dá a entender que só a formiga está se beneficiando nesse processo, só que na verdade existe uma relação mutualística
nesse processo, já que a formiga ela está se alimentando, porém ela também protege a larva de parasitas. Os cientistas então isolaram as larvas das formigas para eles poderem verificar essa hipótese. E eles perceberam que a taxa de parasitismo da larva aumentou bastante. Dessa forma, eles conseguiram concluir que existe uma coadaptação entre essas duas espécies e que em algum momento da história, as formigas elas começaram a atacar essas larvas e elas começaram a diminuir a quantidade de parasitas das larvas, então essas duas espécies começaram a conviver em mutualismo. A larva fornece alimento para a formiga e a formiga deixa a larva livre de parasitas. Outro exemplo de coevolução são pássaros que se alimentam de frutas ou de sementes. Esses pássaros estão evoluindo junto com as plantas que eles consomem. Os pássaros se nutrem no processo e as plantas têm suas sementes resistentes à digestão, que são dispersas por regurgitação ou junto com seus excrementos. Algumas espécies de beija-flor são ótimos exemplos, pois possuem relações de coevolução com flores do gênero Heliconia. A coevolução significa que duas linhagens independentes influenciam mutuamente suas evoluções. As duas linhagens tendem a mudar conjuntamente e especiar-se conjuntamente. 1 e 2 poderiam ser, por exemplo, uma linhagem de formigas e uma linhagem de borboletas. A polinização é um exemplo muito claro de como a coevolução funciona. Porém, poucas espécies de gimnospermas são polinizadas por insetos. Mas a polinização por insetos se expandiu muito com a evolução das flores nas angiospermas. As plantas sem flores são polinizadas principalmente por mecanismos abióticos, tais como o vento. Quando surgiu a polinização por insetos, a seleção natural pôde favorecer cada vez mais as relações com polinizadores especializados. Em qualquer espécie de flor, a seleção natural favorece aquelas flores cujo pólen só é transportado para outras flores da mesma espécie. Se o inseto voa para outra espécie de flor, o mais provável é que aquele pólen seja desperdiçado. Uma flor pode guardar o seu néctar de recompensa em um local que só pode ser alcançado por insetos que têm um órgão especializado, como uma língua longa. Portanto, só os insetos com línguas longas podem obter a recompensa, e eles serão muito bem recompensados, tendo em vista que sofrem pouca concorrência de outros insetos. Muito obrigado por assistirem, e essas são nossas referências bibliográficas. Espero que tenham gostado.